Olá, eu sou o Lucas Matias da Silva, de BCC da UFRPE, e nesse minicurso eu irei falar sobre criptografia simétrica e assimétrica, certificados e assinaturas digitais, além de suas aplicações na proteção da informação. Nessa parte introdutória, nós iremos refletir um pouco sobre a segurança das nossas senhas. Se você provavelmente já deve ter se questionado, será que essa senha que eu estou colocando em determinado lugar, ou às vezes reutilizamos a mesma senha em vários lugares. Se essa senha, se essa composição de letras e números e caracteres especiais, ela é segura? Será que ao transitar pela rede, é, ela está segura? Será que minhas mensagens estão seguras? Bom, isso é um questionamento que reflete em algo que acontece diariamente. O processo da criptografia, ela se emprega na nossa vida de forma muitas vezes imperceptível por situações corriqueiras, como uma conexão na internet doméstica, em casa ou na casa de algum amigo, de algum parente, durante transações em compras online, que são extremamente comuns em diversos marketplaces que existem, ou no envio de informações de um dispositivo a outro, usando diversos é, aplicativos de mensagens, ou até mesmo no sistema de desbloqueio do próprio smartphone. Ou seja, a criptografia é um processo de transformação de dados em um formato que seja inelegível, ou seja, o texto é cifrado, usando um algoritmo e uma chave. E isso garante que apenas as pessoas autorizadas com a chave correta possam decifrar as informações de volta para o seu formato original. Bom, o objetivo desse minicurso seria demonstrar a atuação da criptografia no nosso cotidiano. Bom, a partir disso serão abordados três conceitos fundamentais: a confidencialidade, a integridade e a autenticidade. A confidencialidade, ela se refere à garantia de que essa informação seja acessível apenas para as pessoas autorizadas, ou seja, temos o emissor e o receptor da mensagem, ou os emissores e o receptor da mensagem, enfim, a pessoa que mandou a mensagem, ela quer que apenas a pessoa correta tenha acesso a essa informação. A integridade, no que refere-se à integridade, ela está associada a que a informação no processo de comunicação do emissor para o receptor, essa informação não tenha sido alterada. Já a autenticidade, ela tem a ver com a confirmação da identidade do emissor e do receptor. Se a pessoa que está mandando a informação é realmente ela, e a pessoa que está recebendo a informação é realmente quem deveria receber a informação. Bom, a questão central é como esses princípios operam na prática. Bom, aí entramos no módulo 2, que é a criptografia simétrica, onde uma única chave é usada para criptografar e descriptografar as informações. Bom, considere um cenário onde duas partes eles compartilham um único cadeado, partindo do ponto que a pessoa que enviou e a pessoa que recebeu estão trocando informações. Então, a depender do momento, um pode ser o receptor, o outro pode ser o emissor, vice-versa. Elas compartilham um único cadeado com apenas uma chave. E ao trancar essa mensagem numa caixa, enfim, nesse cenário, ao trancar essa informação numa caixa, apenas quem tem a chave consegue acessar essa informação. Ou seja, é assim que opera a criptografia simétrica. Na vida cotidiana, essa modalidade de criptografia ela pode ser observada em diversos contextos. Por exemplo, na proteção de senhas em arquivos .zip, ou no armazenamento criptográfico de fotos em dispositivos móveis, ou até mesmo na segurança de redes Wi-Fi domésticas. Bom, entretanto, esse modelo de criptografia ele apresenta um desafio,
que é o risco de comprometimento da chave durante o processo de comunicação. E isso se torna um ponto crítico, porque é partir da mesma analogia de você ter apenas uma chave para entrar na sua própria casa. Você tem apenas uma chave. Mas se por algum motivo alguém realizar uma cópia dessa chave, ou até mesmo alguém pegar essa chave de você, essa pessoa consegue entrar na sua casa. Ou seja, dentro da analogia, essa pessoa consegue ter acesso às suas informações que deveriam ser privadas, o que resulta em diversos problemas. Portanto, a criptografia simétrica ela é ideal para aplicações locais, como foi o exemplo da proteção de arquivos .zip. Mas para questões para ser utilizado em comunicações de longa distância, pode ser algo complexo. Bom, este exemplo ilustra o algoritmo criptográfico simétrico, no qual a mesma chave secreta é utilizada para cifrar o texto original, transformando em texto cifrado, quanto para decifrá-lo, revertendo ao texto original, garantindo assim que a comunicação seja segura desde que a chave permaneça confidencial entre ambas as partes. E a partir dessa problemática da chave simétrica, onde tem essa questão de ambas as partes terem a chave e essa chave poder vazar, surgiu o conceito de criptografia assimétrica, que é o nosso módulo 3, onde existe um par de chave pública e de chave privada. Bom, imagine um cadeado peculiar, onde qualquer pessoa pode trancar, mas somente você tem a chave que consegue abri-lo. Bom, a chave pública, ela funciona como esse cadeado. Qualquer pessoa pode utilizá-la para criptografar uma mensagem destinada a você. Mas a sua chave privada, ela permanece em seu poder e apenas ela é capaz de abrir esse cadeado. Bom, que é esse modelo de chave de criptografia simétrica é comparável a uma caixa de correio, onde várias pessoas podem depositar cartas para você, que representam a chave pública, mas só você detém a chave que pode abrir a caixa de correio e ler as mensagens, que representa a chave privada. Bom, esse método soluciona a necessidade do compartilhamento prévio da chave, que é aquele conceito que eu falei anteriormente sobre ambas as pessoas precisarem saber a chave que criptografa e descriptografa as informações para poder ter acesso à informação. E essa chave pode vazar. Pode vazar com maior facilidade. Nesse contexto, só você tem acesso à sua chave privada e ela não deve ser compartilhada. A aplicação dessa abordagem inclui a proteção de mensagens em plataformas de mensagem, como o WhatsApp, entre outras, o acesso a websites que utilizam o protocolo HTTPS e também o login e senha de alguns aplicativos. A única desvantagem é uma ligeira lentidão em comparação à criptografia assimétrica. Bom, expandindo o exemplo anterior, a imagem ela ilustra o algoritmo criptográfico assimétrico, onde o remetente utiliza a chave pública do João para cifrar o texto original, transformando-o em texto cifrado que somente o João poderá decifrar, utilizando sua chave privada correspondente e exclusiva, garantindo assim a confidencialidade dos dados sem a necessidade de compartilhamento prévio de uma chave. No módulo 4, nós iremos falar sobre certificados digitais. Bom, você já se perguntou como é possível confiar
em um site da internet, ou como ter certeza de que uma página de algum site específico, como um banco, realmente é o site oficial e não uma cópia falsa criada para roubar suas informações. A resposta disso está nos certificados digitais, que funcionam como uma forma de identidade digital para o site. Bom, o que é um certificado digital? Um certificado digital é um arquivo eletrônico que assegura e comprova a autenticidade de um site ou de uma pessoa. Ele garante que o site realmente pertence à instituição a que ele afirma pertencer e também afirma que a comunicação entre o usuário e o servidor está segura e criptografada. Bom, quando você acessa o site e vê um símbolo de cadeado ao lado do endereço HTTPS, ele significa que seu site, o site que você está acessando, possui um certificado digital e que sua conexão está segura e protegida. Na imagem 1, conseguimos ver um alerta de conexão não segura. Na imagem 2, conseguimos ver de forma mais clara que essa página não possui um certificado digital válido, ou seja, ela não é segura. Na imagem 3, temos um exemplo de uma conexão segura com certificado digital válido. Podemos comparar um certificado digital a um RG ou um CPF de uma pessoa. Assim como confiamos em documentos emitidos por meios oficiais pelo governo, o navegador confia em certificados emitidos por autoridades certificadoras. Entidades essas que são reconhecidas, que funcionam como cartórios digitais. É, Essas autoridades elas verificam a identidade da empresa que antes de emitir o certificado, para assim garantir que o domínio realmente pertença àquela instituição. O que acontece sem o certificado? Bom, um site que não possui um certificado digital válido, o navegador exibe um sinal de alerta de segurança, como atenção, esse site não é seguro. Isso significa que os dados e credenciais que você coloca nele podem ser interceptados por terceiros e você não tem garantia de que aquele site possa ser legítimo. Bom, esse aviso é essencial para evitar golpes, como em páginas falsas de banco ou serviços de lojas ou marketplaces. Os certificados digitais não servem apenas para websites. Pessoas físicas e jurídicas também podem possuir certificados pessoais, que são usados para assinar documentos eletrônicos com validade jurídica, como contratos, acessar sistemas do governo, emitir notas fiscais eletrônicas, as NFEs, e também garantir a autenticidade e integridade das comunicações corporativas. Bom, profissionais como advogados, contadores, médicos, frequentemente utilizam esses certificados, para assinar digitalmente documentos oficiais sem precisar imprimir nada. Os certificados digitais podem ser divididos em dois grandes grupos: os usados em websites, SSL ou TLS, e os pessoais ou corporativos. Entre os certificados de sites, o DV, Domain Validation, é o mais simples, validando apenas o domínio. O OV, Organization Validation, confirma também a existência de empresas. E o EV, o Extended Validation, ele realiza uma verificação rigorosa, sendo o mais confiado. Ele é usado por bancos e e-commerces. Já os certificados pessoais, como CPF e CNPJ, eles servem para identificar pessoas físicas e jurídicas digitalmente, permitindo a assinatura de documentos e acesso a sistemas oficiais. Bom, apesar da importância, esses certificados enfrentam desafios significativos, como custos elevados, processos burocráticos de emissão e renovação periódica, além de riscos de comprometimento da chave privada e uma dependência das autoridades certificadoras.
Além disso, a presença do cadeado HTTPS pode gerar uma falsa sensação de segurança, já que mesmo sites fraudulentos podem obter certificados validados. No módulo 5, nós iremos falar sobre assinaturas digitais. Uma assinatura digital é o equivalente eletrônico a uma assinatura de papel, mas com um nível de segurança muito mais elevado. Bom, ele funciona como um selo digital inviolável, garantindo que o documento realmente foi assinado por quem deveria ter assinado o documento e que o documento não seja alterado depois dele ter sido assinado. Como funciona o processo de assinatura digital? O processo de assinatura ele funciona a partir de criptografia assimétrica, ou seja, existe a utilização de um par de chaves criptográficas, uma privada e uma pública. A chave privada ela pertence somente ao dono da assinatura, que pode ser representada como se fosse um carimbo. E a chave pública ela é compartilhada livremente para todos que possuam ela verificar a autenticidade da assinatura. Bom, o processo ocorre assim. O emissor ele vai assinar o documento com a sua chave privada. Essa assinatura é única para aquele conteúdo e se algum conteúdo daquele documento mudar, a chave vira inválida, ela fica inválida e qualquer pessoa pode verificar utilizando a chave pública correspondente. Esse processo garante a autenticidade tanto por saber quem assinou e a integridade garantindo que nada daquele documento foi alterado. No exemplo acima, a assinatura digital com criptografia assimétrica funciona através de um processo onde a remetente Maria ela primeiro gera um resumo criptográfico chamado hash único com base na mensagem original, que é Olá João assinado Maria. Em seguida, ela criptografa esse hash usando sua própria chave privada, criando assim uma assinatura digital que é anexada à mensagem. Quando o destinatário, o João, recebe a mensagem com a assinatura, ele utiliza a chave pública do remetente para descriptografar a assinatura e obter o hash original, enquanto simultaneamente calcula, independentemente do hash, a mensagem recebida. Se os dois hashes coincidirem, isso comprova a autenticidade da origem, pois só a chave privada da Maria poderia ter criado aquela assinatura, o que garante a integridade do conteúdo. Mas a assinatura digital, ela é mais segura que a assinatura de papel? A resposta é sim. Ela é mais segura porque ela é infalsificável, ela não pode ser copiada ou reproduzida, ela revela qualquer alteração, ou seja, se o documento, as informações do documento forem alteradas, a assinatura se torna inválida, ela pode ser feita de qualquer lugar, basta utilizar um certificado digital e ela tem validade jurídica. Os principais desafios da assinatura digital envolvem a segurança na gestão das chaves criptográficas, já que a perda ou o roubo da chave privada pode comprometer a identidade do usuário. Assim, a necessidade de uma infraestrutura confiável, como certificados válidos e autoridades certificadoras seguras, é indispensável. Além disso, a falta de compatibilidade entre diferentes sistemas e padrões pode levar a erros. E também a falta de conhecimento técnico de muitos usuários também pode gerar vários erros de validação ou o uso incorreto das assinaturas. Bom, no nosso sexto e último módulo, nós iremos falar sobre a criptografia no cotidiano. E, ao longo desses 5 módulos, nós conseguimos perceber que a criptografia não é apenas um conceito técnico que se restringe a obras de ficção, como espionagem, esse tipo de coisa. É algo que está presente no nosso cotidiano e que todas as ações digitais do nosso dia a dia, em todas elas, a criptografia atua de forma silenciosa, mas porém muito presente para proteger nossas informações pessoais e financeiras. Bom,
Nas comunicações, aplicativos como o WhatsApp usam criptografia de ponta a ponta. Isso significa que apenas você e o destinatário conseguem ler as mensagens. É como se tivesse uma sala secreta e exclusiva. Nos e-mails, ferramentas exclusivas como o PGP, elas garantem que as mensagens confidenciais sejam transmitidas como cartas lacradas ou em um tipo de envelope inviolável que apenas o verdadeiro destinatário tem acesso. Em transações financeiras, ao realizar pagamentos online, a criptografia ela é capaz de criar como se fosse um túnel blindado que protege suas informações financeiras, suas credenciais financeiras durante o processo de comunicação com o banco. E isso garante que suas informações não sejam interceptadas por terceiros. Na questão também de armazenamento de senhas, gerenciadores de senhas como, por exemplo, o Bitwarden, eles funcionam como cofres digitais que protegem nossas credenciais com múltiplas camadas de criptografia. Assim que, assim, mesmo se alguém acessar o servidor, é, os dados permanecem inacessíveis sem a chave correta. É, e também, no exemplo mais próximo da realidade de muitos, até mesmo no transporte público, quando a gente sobe no ônibus e vai aproximar o cartão na catraca, ou muitas vezes no metrô também, a gente usa criptografia. O cartão, quando a gente aproxima, ocorre a troca de informações criptografadas que validam o saldo, atualizam o saldo e fornecem um acesso. Basicamente, recapitulando tudo que a gente viu, a criptografia simétrica é como um cadeado com uma única chave. Ela é rápida, mas exige o compartilhamento do segredo. A criptografia assimétrica, ela é como se fosse um cadeado que todos podem lacrar, mas apenas o dono da chave ele consegue abrir e ter acesso à informação. Os certificados digitais é como se fosse um RG da internet e as assinaturas digitais é como se fosse um selo inviolável que assegura a autoria e a integridade das informações nos documentos eletrônicos.